eu separei os piores hábitos, aqueles que mais destroem e matam a nossa testosterona em uma tier list. Então, pessoal, tá aqui uma tier list, tá? Feita por mim, falando sobre hábitos, né? São 15 hábitos que matam, que tem capacidade, no caso, de matar, destruir, abaixar nossa testosterona, aqueles que dependem, aqueles que não prejudicam, beleza? Vamos começar aqui já puxando um que todo mundo sabe, tá? Que é a luz solar. Cara, não tomar luz solar ou evitar a luz solar, ela mata os seus hormônios. Mata completamente, não tenho dúvida sobre isso. A vitamina D3 chega a ser até um hormônio, pessoal. Então não subestimem a falta de luz solar no corpo. O sol é um relógio biológico. O sol tem inúmeros benefícios, tá? É comprovado cientificamente que as pessoas que não tomam sol têm níveis mais baixos de testosterona, fora que tem menos saúde, menos energia, além de causar depressão, você evitar tomar luz solar, tá? Isso não deve ser de caráter incomum para ninguém, todo mundo já deve estar cansado de saber sobre isso, mas sempre é bom ressaltar, cara. Se você não tomar sol, você não vai ter hormônio alto nunca na sua vida, nunca. Tá? É impossível você ver alguém que tem testo alta e vive trancado dentro de casa, no quarto. Beleza? Então tomem ali sol 15 a 30 minutos, tá? Todos os dias, se possível, 2 vezes ao dia. E quais são os melhores horários? No começo da manhã, tá? E no final da tarde, beleza? São os melhores horários. Você pode suplementar também a vitamina D3, tá? Eu mesmo faço isso, mas mesmo assim eu tomo sol, tá? Porque é incompreensível, tá? Chega a ser não fazer sentido eu só suplementar e não tomar sol, sendo que o sol é de graça, tá? Então eu não precisaria suplementar, mas suplemento como forma de aumentar mais ainda os meus níveis hormonais e também tem dias que eu não consigo tomar a quantidade correta de vitamina D3, tá? De tomar luz solar todos os dias, gente. Então, cara, mesmo assim, eu tomo sol, como eu falei. E, cara, tomem sol, tá? Só tenho que falar isso aqui. O segundo hábito que eu poderia puxar aqui poderia ser o álcool, tá? O álcool, ele não mata sua testo, mas com certeza ele destrói sua testosterona, tá? Aquilo vai inflamar seu corpo, vai deixar você estressado, você vai ficar de ressaca, etc. Você deve estar cansado de ouvir falar sobre o álcool e como ele é prejudicial não só para a sua saúde, tanto quanto para seus hormônios, tá? Lembrando que o álcool que nós tomamos hoje não é que nem o álcool de 1000 anos atrás, tá? A cerveja não é a mesma. Ela passou por diversas mudanças e por conta disso ela realmente tem mais químicos, mais coisas que são prejudiciais para nossa testa, né? Por isso que é comum você ver pessoas que lá atrás fumavam muito ou bebiam muito e mesmo assim tinham texto alto, entendeu? Porque naquela época não tinha tantos químicos digamos que nessas drogas, entendeu? E falando sobre drogas, cigarros e álcool, vou puxar outro hábito que tá aqui, que é o hábito de fumar, beleza? É um hábito um tanto quanto comum, até, mas ele não mata sua testa, lembrando, não mata, não destrói também, mas ele com certeza baixa sua testa. O cigarro é um pouco complicado, tá? Porque foi feito meio que uma. Não vou falar lavagem cerebral, mas foi feito uma programação primitiva no nosso cérebro que associa cigarro a ser muito forte ou ser fodão, tá? Se você já assistiu animes, séries, desenhos, ahn, mangás, por aí vai, essas coisas, tá? Aqui tá até o Spike de Sea Space Cowboy, se não me engano. Fumando, tá? Você percebe que esses personagens dessas coisas, eles sempre fumam, os mais fodas ali, ou aquele que tem uma vibe mais, porra, descolada, ou coisa do tipo, fumam, tá? Por causa dessa programação primitiva que foi feita na nossa mente. Mesmo assim, pessoal, não comparem fumar hoje em dia comparado a fumar na época que seu bisavô fumava, tá? Que seu bisavô fumava 1, 2 maços de cigarro no dia, trabalhava o dia todo e ainda tinha capacidade de chegar à noite e dar uma brocada com a sua bisavó. Tá, o cigarro naquela época era bem menos prejudicial, tinha bem menos químicos, então por conta disso não se compare àquela época, tá? Hoje a época é bem diferente.
E fora isso, tá? O cigarro ele abaixa sua testa porque, como eu falei, né? Ele contém alguns químicos, principalmente hoje em dia, que prejudicam, tá? A nossa testosterona, fora que o vício de cigarro realmente ele é horrível, tá? Além de ser também horrível para sua saúde como um todo. O outro hábito que eu puxo aqui é o hábito de fast food, tá? Ou junk food, por aí vai, óleo de soja, óleo de semente, todas as coisas que tem nos fast foods, beleza? Eles não matam sua testa, tá? Mas com certeza destrói sua testa e ainda são mais prejudiciais que o álcool pra mim, tá? Eu vou até trocar aqui. É mais prejudicial que o álcool. Cara, inflama seu corpo, te deixa estressado, destrói sua testosterona, ferra sua saúde, deixa você sedentário, gordo e letárgico, tá? É horrível essas coisas, não consumam, tá? E se forem consumir em algum momento, que seja no final de semana específico, e que você não consuma durante a semana ou o mês, tá? Após consumir nesse dia específico, tá? Não brinquem com isso. Isso é muito prejudicial para sua saúde e para os seus hormônios como um todo, beleza? O próximo que eu queria estar trazendo aqui, tá? Vai ser o sono, tá? Dormir. Eu fiz um vídeo recentemente falando que eu durmo menos de 7 horas, o que é verídico. Eu durmo em torno de 6 horas e meia, às vezes 6 horas. Mas eu sempre procuro dormir mais que 5 horas, tá? Mais que 5 horas e às vezes mais que 6 horas também. Mas é dormir pouco, principalmente dormir com uma qualidade péssima, que é o pior, mata a sua testo, tá? Pessoal, o sono REM é importantíssimo para sua testosterona. Não tem, não tenha dúvida sobre isso. Dormir menos de 5 horas ou menos, durante uma semana pode diminuir sua testo em até 15%. Tem estudos que falam sobre isso, tá? Isso em apenas uma semana. Imagina você manter isso pelo resto da vida. Não tem como nem falar o quão sua testosterona consegue ser prejudicada por um simples hábito, que é dormir. Beleza? Então não brinquem com isso. Durmam bem, durmam com boas quantidades, 7 horas a 9 horas todas as noites. O quarto o máximo possível de tá escuro, tá? Sem luzes, sem luzes. Deixem o ambiente mais gelado, tá? Ou seja, entre 16 a 20 graus Celsius seria o ideal. Evite comer perto da hora de dormir para você não ficar muitas vezes tendo aquela vontade de ir no banheiro, tá? Ou seu corpo ficar digerindo aquela comida enquanto você tá tentando dormir. Beleza? Fora isso, também evite estar bebendo muita água para não ficar tendo que se levantar e ir no banheiro urinar. Então, não brinque com sono, por isso pode sim destruir e matar sua testosterona. Beleza? O próximo hábito que eu quero trazer aqui vai ser o hábito de não seria um hábito em si, mas seria a exposição ao plástico, beleza? O plástico ele contém muitos disruptores endócrinos. Eu não colocaria como morte, não mata sua testa como um todo, nem destrói, mas com certeza abaixa a testa. E ainda é pior que cigarro, na minha opinião, tá? Porque o plástico, o BPA, né, como um todo, ele tem muito disruptor endócrino e ferra sua testa. E o plástico tá em tudo, tá? E o pior plástico é aquele plástico que é quente, que é esquentado. E adivinho que a grande maioria dos brasileiros fazem, tá? Não só brasileiros, óbvio, mas vamos trazer para o nosso contexto, pessoal. Eles vão lá, pega sua marmita, vai no micro-ondas e esquenta. E tá lá o plástico quente, diretamente em contato com a comida, tá? Que é horrível. O plástico vai passar a comida, você come aquilo, você fica com microplásticos no seu organismo que destroem sua testosterona. Entendeu? Então, cara, ainda é pior que cigarro, na minha opinião, tá? Tem pessoas que fumam e tem texto alto, e tem pessoas também que são expostas ao plástico também tem texto relativamente alto, mas, cara, com o uso frequente disso, em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos dias ou semanas, tu vai ter texto baixo com certeza, não tenha dúvida sobre isso, pessoal. Então evitem o máximo possível o consumo e a exposição ao plástico, ao BPA, aos disruptores endócrinos como um todo, principalmente o plástico que está em tudo praticamente, recipiente de garrafa, tá na panela da marmita, tá em tudo, pessoal. Se você procurar, sempre vai ter um plástico. Tem um plástico aqui, o mouse que eu tô usando é de plástico, entendeu? Então evite o máximo possível a exposição ao plástico. O
próximo, pessoal, que eu quero estar trazendo aqui vai ser o veganismo. Tá, cara, o veganismo não mata, mas com certeza destrói sua testosterona e é pior que o álcool, pra mim. Cara, ser vegano vai ser horrível. Por quê? Bora lá. Como ser humano, nós estamos acostumados a comer o quê? Animais. E os animais têm o quê? Proteína, gordura animal e frutas também, como um todo. Mas nós nunca comemos tantos legumes como em uma dieta vegana, cara. Entendeu? E pega os caras que são veganos. Cara, não é preconceito, mas a grande maioria sua são homossexuais. Por que você acha isso? Os caras não têm testosterona, não tem hormônio, cara. O cara não consome gordura animal. O cara não consome colesterol. O cara não consome nada que é feito de animal, que foi feito. O animal foi feito para você se alimentar dele, pois nós somos carnívoros. Nossa dieta foi 90% carnívora durante grande parte da época. Nós somos caçadores natos. O homem é um caçador nato, pessoal. Então, cara, não existe isso de ser vegano. Claro, pô. Se você gosta, curte isso, tranquilo. Cada um vive sua vida. Mas se você quer testosterona alta, não seja vegano. Tá? Sua principal fonte de comida tem que ser sempre carne. Carne, gordura animal, gordura saturada, gordura poliinsaturada, monoinsaturada. Tá? E as fontes de carbo também são importantes. Mas sempre vai ser aquele carbo. Vai ser, quem sabe, um arroz, uma batata doce, um inhame, uma mandioca. Mas o principal dos carboidratos são frutas, né? Mas pode ser qualquer um desses. Agora, ser vegano não vai trazer benefício nenhum para sua saúde hormonal. Beleza? O próximo, pessoal, que eu queria estar trazendo aqui vai ser o estresse crônico. Não mata sua testosterona, também não destrói, tá? Eu colocaria como abaixa sua testo. O estresse crônico, pessoal, ele é o seguinte. Ele é quando você vive sempre estressado, entendeu? Sempre naquele estado de estresse. E esse estado de estresse é um pouco complicado de falar porque depende muito. Tem muita coisa que estressa você como um todo, como ser humano. Por exemplo, dormir tarde vai estressar seu corpo. Mas tem situações estressantes durante a vida. Por exemplo, você furou o pneu do seu carro. Para algumas pessoas isso vai ser estressante. Já para quem tem mais controle emocional, isso vai ser estressante, mas vai ser bem menos, tá? Então, eu poderia até colocar como depende, mas pô, o estresse crônico não é brincadeira, então eu colocaria aqui e ainda é pior que cigarro, tá? Porque o cigarro meu que é uma forma de, entre aspas, abaixar seu cortisol. Entendeu? Por mais que é uma forma da sua mente fugir dos problemas ou coisas do tipo. Tá, mas estresse crônico é horrível, tá? E seu corpo sempre prioriza a sobrevivência. Então, se você tá estressado, tá com problema, seu corpo não vai querer se reproduzir, não vai querer produzir testosterona. Pelo menos ele não vai ter motivos para fazer isso. Ele vai querer meio que sanar, impedir, né, esse estresse, resolver esses problemas que estão causando estresse para você. Então, você não vai ter testo baixa por conta disso, tá? Próximo hábito, eu vou colocar aqui também o estresse. Não seria estresse, seria inflamação, na verdade, o lamolusco aqui cheio de espinhas, tá? Seria cheio de acne aqui. Cara, a inflamação também não mata, não destrói, mas com certeza abaixa a sua testa. Eu vou colocar aqui. Posso colocar aqui na frente do estresse, tá? Porque a inflamação crônica pode gerar ao estresse crônico também, tá? Você ficar com o corpo totalmente inflamado vai sim causar estresse pro seu corpo. Então pode ser um do lado do outro, tanto faz ficar a inflamação aqui ou a inflamação aqui, beleza? Mas, cara, a inflamação do seu corpo não é brincadeira, porque, como eu falei antes, seu corpo prioriza a sobrevivência. Então, se você tá com o corpo inflamado, seu corpo vai querer o quê? Desinflamar seu corpo, entendeu? Então, meio que fica nesse ciclo de você tá com o corpo inflamado, seu corpo, em vez de produzir testosterona, vai priorizar a sobrevivência, você vai começar a desinflamar seu corpo, só que você porventura tá dormindo mal, tá? Não tá se expondo ao sol o suficiente, às vezes tá bebendo, tá? Aí tá ali comendo comidas cheias de óleo de soja, cheio de gordura ruim. Aí o que acontece? Você fica com o corpo inflamado novamente e fica nesse ciclo infinito e você nunca vai ter texto alto, então você sempre vai ter texto baixo por causa da inflamação, tá? Como diminuir isso, cara? É só dormir bem, se alimentar bem, beber bastante água, se expor ao sol
faz alguma atividade física. Você não vai ter como inflamado nunca assim. Tá? Seu corpo se desinflama se você fizer isso. Tá? Próximo hábito. Falando antes de atividade física, vou puxar aqui caminhar. Ou melhor, não caminhar, pessoal. Cara, não caminhar destrói seu texto. Vou logo colocar aqui. É pior do que consumir alimentos com soja. Ou alimentos ali cheios de porcaria. Por quê? Como homens, como caçadores natos, que eu tava falando antes, nós estamos acostumados a caminhar longas distâncias. Eu que são longas distâncias, cara, não são 1 ou 2 km, são 30 km no dia, 40 km no dia. Teu corpo foi feito para caminhar, tá ligado? Então, cara, não caminhar, além de aumentar seu cortisol, por quê? Tem estudos que falam sobre isso, que você fica muito tempo sentado, te envelhece mais rápido do que você ficar caminhando. Você ficar muito tempo sentado, pessoal, é prejudicial de um modo absurdo. É por isso que esses trabalhos de escritórios deixam você mais irritado, com cortisol mais alto. Pega um cara que trabalha ali com muito esforço físico. Não precisa ser um pedreiro, por exemplo. Mas pega um cara que tem tem um grande número de atividades físicas durante o dia. Não precisa ser um cara que trabalha com trabalho braçais. Pode ser um cara que caminhe, faça uma academia e corra. Aquele cara não vive estressado. Aquele cara vive mais calmo, mais controlado. Por quê? Porque caminhar abaixa o cortisol. Porque caminhar é comum, pessoal. Como eu falei antes, nós estamos acostumados a caminhar, né? A andar 10 km, 15 km atrás de comida, atrás de caça. E muitas das vezes caminhamos o quê? Em jejum, logo ao acordar. É por isso que o melhor horário, tá? Pra estar caminhando é assim que acordar. Após 30 minutos, 1 hora após acordar. Porque nós já estamos acostumados a isso. Entendeu? Então, cara, não caminhar é pior que isso. É pior que veganismo ainda. Tá? É absurdo. Não subestime isso. Caminhem, andem. Deem 10 mil passos, 20 mil passos por dia. Andem 10, 20 km por dia. Beleza? Cara, pra mim isso é o topo do destrói sua testosterona. Tá? Você pode ter texto alta e não caminhar, pode. Mas, cara, aqui não é só sobre ter texto alto, etc. É sobre ter saúde. É sobre meio que voltar um pouco aos primórdios, tendo a tecnologia que nós temos hoje em dia. Tendo o conhecimento que nós temos hoje em dia. Tá? Vamos pro próximo hábito. Esse hábito aqui é mais de fisiculturistas, tá? Que seria não comer gordura suficiente. E isso mata sua testosterona. Não tenha dúvida sobre isso. Não tenha dúvida sobre isso, pessoal. Cara, os fisiculturistas não consomem muita gordura, por quê? Porque eles injetam testosterona. Logo, eles não precisam da testosterona natural que nosso corpo produz. Então, eles não precisam consumir fígado bovino, carnes cheias de gordura, muito queijo, muito azeite, entendeu? Então, cara, não se compare com esses caras. Pega um atleta que é natural, pessoal. Tem vários relatos de pessoas falando sobre suas preparações aí na internet. Eles falam que o cutting, né? O último estágio do cutting, perto da preparação, é a pior parte. Por quê? Porque o cara não sente libido, não sente vontade de viver, não sente energia nenhuma. E por que tu acha que isso acontece? Porque não tá consumindo, primeiro, carbo suficiente, porque carbo ajuda você, muitas das vezes, a dormir melhor e a diminuir seu cortisol. O cara não consegue dormir direito, o cara não tem libido pra nada, o cara não tem energia. E um dos motivos também, né, é a falta de gordura no corpo. Então, cara, consuma gordura. O ideal seria ali 25%, 30% da sua dieta ser gordura e gordura de origem animal. Ovos, carnes gordurosas, por aí vai, tá? Tem diversas fontes de gordura, mas sempre priorizem as naturais e de origem animal, pessoal. Vamos pro próximo hábito. Vou puxar aqui o seguinte, pessoal. É a falta de sexo, tá? Ou abstinência sexual. Mata sua texto. Mata sua texto. Tá. Cara, esse aqui é um pouco complicado porque vivemos numa geração que alguns vivem numa retenção seminal, no NoFap, que eu vou falar um pouco mais na frente aqui, tá?
sobre assistir pornô. Mas, cara, não se abstenha de sexo, porque a testosterona ela tem um objetivo principal, que é a sobrevivência. Ela é feita pra você sobreviver, mas é feita pra você sobreviver de um modo específico, que seria o quê? Você caçar, ou seja, conseguir alimento e se reproduzir. Entendeu? Então, se você não tá usando isso pra se reproduzir ou pra fazer um outro hábito que eu vou estar falando aqui daqui a pouco, pra que tu vai ter texto alto, entendeu? Então, se abster de sexo vai destruir sua testosterona. Os homens que têm mais testosterona são aqueles que muitas vezes se envolvem em escândalo com várias mulheres, porque esses caras têm muita testosterona, muito hormônio, muita energia, não conseguem se conectar com uma ou com duas, às vezes tem três, quatro, cinco, se envolvem em vários escândalos por causa disso, tá? Porque dá esse drive, você tem muita testa, entendeu? Eu falo isso também por experiência própria. Mas, cara, não se abstenha de sexo. Se possível, tenha uma namorada. Ou, se você quiser também, sou da igreja, sou cristão, não quero me relacionar, tudo bem. Pô, mantenha aí e quando você achar a sua parceira ideal, você faz o que tem que ser feito, tá? Mas tenha uma coisa em mente: se você não fizer sexo, você não vai ter níveis extremamente altos de testosterona, beleza? Próximo hábito, vou colocar aqui. Cara, vou colocar falta de objetivo, beleza? O que seria falta de objetivo? Seria você não ter um rumo na vida, tá? Então não mata texto, também não destrói, mas com certeza você tem texto baixo, porque você não sabe pra onde você tá indo, entendeu? Então, tem um objetivo claro na sua vida, pode ser qualquer um, tá? No caso aqui, quem tá assistindo esse vídeo provavelmente quer ter texto mais alta, quer ter hormônios mais altos, quer ter uma saúde melhor, tá? Isso é um bom objetivo, você viver no seu máximo, pleno potencial, tá? Eu vou deixar aqui mesmo a falta de objetivo, é algo mais de cada um, mas o objetivo pode ser qualquer um, pessoal. Escolha um que valha realmente a pena, tá? E aqueles que não têm objetivos vagam ali, sem saber o que fazer, tem texto baixo, por quê? Antigamente, nós sempre tínhamos objetivo, que no caso era sobreviver. Hoje em dia, esse objetivo é mesmo, sobreviver. Mas, a sobrevivência hoje se tornou algo muito, entre aspas, fácil, entendeu? Nós temos comida quente em casa, temos uma casa para dormir, temos policiais ali, e guardas e pessoas que nos protegem à noite. Pelo menos deveriam fazer esse trabalho, né? A gente sabe que nem no Brasil, infelizmente, isso não é totalmente real. Mas nós precisamos de um objetivo na vida. E como sobreviver é um pouco mais fácil hoje em dia, qual é o seu objetivo, entendeu? Então isso vai fazer você ter texto baixo. É interessante você sempre procurar um objetivo na sua vida. O próximo hábito vai ser competição. Cara, como eu falei antes, na questão aqui do sexo, né? Competição, ela seria o segundo fator para sua testosterona. Então, meio que você quer sobreviver. Então, você quer ser caçar o maior animal. Você quer ter mais poder. Você quer ser o mais forte da vila, ou mais forte da aldeia. Então, meio que você quer competir. Então, você se abster de competição, não competir contra ninguém, faz você matar sua testosterona. Seria aqui, ó, lado a lado. Seria ainda aqui, ó. Seria não se expor à vitamina D3, no caso, ao sol, não dormir bem, não competir, e não comer gordura saturada. Poderia colocar até aqui, ó, mas vou deixar aqui. Tá, então participe de competições, qualquer competição. Pode ser xadrez, futebol americano, basquete, qualquer um. Compita contra alguém em alguma coisa. É importante também que você vença, porque quando você vence, compete e vence, seus níveis de testosterona aumentam drasticamente, beleza? Então, cara, compita em qualquer coisa que seja, tá? Como homens, nós somos competidores natos. O último hábito, e não é o principal, tá? E também não é tão menos importante como os outros, seria o hábito de assistir vídeos adultos. Cara, seria que, tá? Não mataria sua texto, não destruiria e, acredite, não baixa sua texto. Depende.
Porque depende. Se for um vício, com certeza destrói sua testa. Eu poderia colocar aqui, quem sabe aqui, ou talvez até aqui, ó. Por aqui. Porque o vício realmente, ele. Qualquer vício é ruim, tá? Mas assistir esses vídeos em si não tem um prejuízo absurdo para sua testosterona em geral. O principal fator aqui seria o fator psicológico. E se formos considerar o fator psicológico, aí sim ficaria por aqui. Tá? Que seria mais ou menos o vício. Mas assistir uma vez no mês não vai ferrar seu texto, você não vai ter texto baixo, etc. Por isso que depende. Tá? Depende muito. Tá? Eu mesmo não faço isso, não recomendo ninguém fazer isso. Eu já fui viciado, então destruí meu texto. Hoje em dia não. Mas, pô, no final é isso. Lembre-se, tá? Isso aqui não é tão prejudicial quanto aparenta ser. Beleza, pessoal? Então, o principal, vitamina D3, tomar sol, tá? Evitem não se expor ao sol, ou seja, sempre se exponham ao sol. Durmam bem, tá? Evitem dormir mal e com baixa qualidade. Compitam sempre, tá? Evitem não competir. Consumam bastante gordura saturada. Não se abstenham do sexo. Caminhe, é importantíssimo isso. É do nosso sangue caminhar. Evitem comida, principalmente as comidas, não comida, né, mas comida industrializada, os fast foods. Não seja vegano. Não consuma álcool, evite exposição ao plástico. Evite inflamar seu corpo. É só você fazer o que tá aqui em cima, tá? Ou melhor, evitar o que tá aqui em cima, tá? Evitar não fazer o que tá aqui em cima no caso, tá? Evitem estresse, tá? Tenha mais controle emocional. E o estresse realmente é algo como controle emocional e você dormir bem, se alimentar bem. E basicamente é isso, o estresse, tá? Evite, não fume. Tenha um objetivo na vida. E isso aqui, cara, não assistam, tá? É um lixo, não presta. É um vício maldito. Mas como eu falei, se é um vício, vai destruir. Se não, se você faz isso uma vez no mês, não é tão prejudicial quanto aparenta para os seus hormônios. Agora, para o seu cérebro, é horrível. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.